Capítulo 1.4.1 Atividades e tarefas de teste. Um processo de teste geralmente consiste nos principais grupos de atividades descritos abaixo. Embora muitas dessas atividades possam parecer seguir uma sequência lógica, elas geralmente são implementadas de forma iterativa ou paralela. Essas atividades de teste geralmente precisam ser adaptadas ao sistema e ao projeto. O planejamento do teste consiste em definir os objetivos do teste e, em seguida, selecionar uma abordagem que melhor atinja os objetivos dentro das restrições impostas pelo contexto geral. O planejamento de testes é explicado com mais detalhes na seção 5.1. O monitoramento e controle de teste. O monitoramento de teste envolve a verificação contínua de todas as atividades de teste e a comparação do progresso real com o plano. O controle do teste envolve a tomada das ações necessárias para atingir os objetivos do teste. O monitoramento e o controle dos testes são explicados com mais detalhes na seção 5.3. A análise de teste inclui a análise da base de teste para identificar os recursos testáveis e definir e priorizar as condições de teste associadas, juntamente com os riscos e níveis de risco relacionados. Ver seção 5.2. A base de teste e os objetos de teste também são avaliados para identificar defeitos que possam conter e para avaliar sua testabilidade. A análise do teste geralmente é apoiada pelo uso de técnicas de teste. Ver capítulo 4. A análise de teste responde à pergunta: o que testar? Em termos de critérios de cobertura mensuráveis. A modelagem de teste inclui a elaboração das condições de teste em casos de teste e outros materiais, por exemplo, cartas de teste. Essa atividade geralmente envolve a identificação de itens de cobertura que servem como guia para especificar as entradas do caso de teste. As técnicas de teste, ver capítulo 4, podem ser usadas para apoiar essa atividade. A modelagem de teste também inclui a definição dos requisitos de dados de teste, o projeto do ambiente de teste e a identificação de qualquer outra infraestrutura e ferramenta necessária. A modelagem de teste responde à pergunta: como testar? A implementação do teste inclui a criação ou aquisição do material de teste necessário para a execução, por exemplo, dados de teste. Os casos de teste podem ser organizados em procedimentos de teste e geralmente são reunidos em conjuntos de testes. São criados scripts de teste manuais e automatizados. Os procedimentos de teste são priorizados e organizados em um cronograma de execução de teste para a execução eficiente do teste. Ver seção 5.1.5. O ambiente de teste é criado e verificado quanto à configuração correta. A execução do teste inclui a execução dos testes de acordo com o cronograma de execução, rodar o teste. A execução do teste pode ser manual ou automatizada. A execução de testes pode assumir várias formas, inclusive testes contínuos ou sessões de testes em pares. Os resultados reais dos testes são comparados com os resultados esperados. Os resultados do teste são registrados. As anomalias são analisadas para identificar suas causas prováveis. Essa análise nos permite relatar as anomalias com base nas falhas observadas. Ver seção 5.5. As atividades de conclusão de teste geralmente ocorrem nos marcos do projeto, por exemplo,
lançamento, fim da iteração, conclusão do nível de teste para quaisquer defeitos não resolvidos, solicitações de alterações ou itens de backlog do produto criados. Qualquer material de teste que possa ser útil no futuro é identificado e arquivado ou entregue às equipes apropriadas. O ambiente de testes é encerrado em um estado acordado. As atividades de teste são analisadas para identificar as lições aprendidas e as melhorias para iterações, versões ou projetos futuros. Ver seção 2.1.6. Um relatório de conclusão do teste é criado e comunicado aos stakeholders. Comentário do capítulo 1.4.1 Atividades e tarefas de teste. Bom, gente, aqui ele começa a discriminar, né, quais são as atividades e as tarefas de teste que compreendem um processo de teste, tá? E ele chama isso de grupos de atividades, tá bom? E aí eu ressalto, né, aqui que ele diz que, embora parece seguir uma sequência lógica, essas atividades elas podem ser implementadas de forma iterativa ou até mesmo em paralelo, ok? Então vamos lá. O planejamento de teste. Então, o planejamento de teste engloba você definir os objetivos de teste. Então, quando vocês ouvirem falar sobre planejamento de testes, é mais comum que ele aconteça no início, né, pessoal? Mas ele pode ser revisto ao longo do tempo, né? O planejamento, ele é vivo. Então, ele precisa ser definido no início e precisa ser revisitado conforme você vai fazendo o monitoramento, o controle do teste. Então, você vai percebendo que algumas estratégias que você definiu, elas podem não ser adequadas para o contexto que você imaginava. E aí, você tem que voltar lá e fazer a revisão do seu planejamento, tá? Mas, para uma forma didática, vamos entender o seguinte: tudo começa com o planejamento do teste, tá bom? E o que acontece com o planejamento do teste? A gente faz a definição dos objetivos do teste, define as abordagens que serão utilizadas para os nossos testes e também define o contexto de teste que será aplicado, tá bom? Qual é o meu contexto de teste? O que eu vou testar? Qual é o meu escopo, né? Então, é importante que isso fique bem claro dentro do planejamento de testes. O monitoramento e controle de teste é uma verificação contínua, ou seja, eu vou ficar comparando o meu planejamento, né, o meu plano com a realidade. E então, a gente entende que o monitoramento e o controle do teste, a gente pode dizer que é uma tarefa ou uma atividade que acontece ao longo do processo de teste, né? Ele sim seria em paralelo com todas as outras atividades, porque eu faço um planejamento durante, por exemplo, a parte de execução de teste, eu verifico se eu consegui cumprir o meu planejamento. Se eu não conseguir cumprir o meu planejamento, então eu vou identificar os motivos e vou readequar o meu planejamento caso necessário, tá? E assim vai acontecer para todas as etapas de teste, beleza? Então, verificação contínua, comparação do plano com o real, tomada de ações para atingir os objetivos. Vocês lembram que lá no planejamento de teste a gente definiu os objetivos de teste, né? E as abordagens, e de acordo com o contexto? Aqui no monitoramento e controle eu fico verificando se eu consegui de fato atingir ou não esses objetivos e tomo ação para colocar o meu projeto de testes no rumo, caso ele tenha saído fora do que eu planejei. Na fase, na etapa de análise de teste, a gente tem aqui a análise da base de teste, né? É importante que vocês entendam o que é a base de teste. A base de teste é tudo que eu utilizo para os testes, ou seja, toda a minha entrada de testes, tudo aquilo que eu utilizo para planejar, para criar os casos de teste. Então, essa é a minha base de teste. Então, nessa fase, eu faço a análise dessa base de teste para verificar a testabilidade. O que é a testabilidade?
é onde eu avalio se aquilo que eu recebi como entrada de teste, de fato, eu consigo usar para testar, tá? Então, essa é a análise de testabilidade. É feito esse procedimento nessa etapa. Aqui eu também posso avaliar os defeitos nessa base de teste, os riscos, as condições de testes, ou seja, eu defino o que testar. Modelagem de teste. Aqui nessa etapa, pessoal, é interessante a gente avaliar porque aqui a gente converte as condições de testes, né, que foram levantadas, né, e definidas na fase de análise de teste, a gente converte essas condições de teste em casos de teste, né? E aqui também a gente tem os itens de cobertura, tá? As entradas também para os casos de teste. Aqui eu defino também as técnicas de teste que eu vou utilizar. O ambiente e a infraestrutura são definidos também. Então, aqui nessa etapa é interessante que vocês entendam que é o como testar, tá? A modelagem de testes vai me dizer o como testar, ok? Mas ainda nessa fase de modelagem, eu ainda não tenho uma descrição de procedimento do caso de teste, eu simplesmente tenho o levantamento do caso de teste em si. Quais são as situações de teste que eu vou ter naquele momento, tá? Agora, a descrição detalhada desses testes vai vir na próxima fase que vocês já vão entender aqui certinho, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a etapa de implementação do teste. Vocês lembram que na fase anterior, na de modelagem de teste, a gente tinha as condições de teste transformadas em casos de teste? Bom, aqui na fase de implementação de testes, a gente tem os procedimentos dos casos de teste, né? Então, assim, eu pego os procedimentos que estão nos casos de teste, eu faço um detalhamento desses procedimentos, é de fato como eu vou testar aquela aplicação, aquele pedaço do sistema, né? É o passo a passo mesmo. E eu vou organizar esses procedimentos e casos de teste em conjuntos, tá? Então, eu vou fazer uma organização desses casos de teste, às vezes por assunto, por funcionalidade, por cenário de negócio, e vou também criar os scripts de testes que podem ser manuais e automatizados. É nessa fase também que eu defino o cronograma dos testes, o ambiente também dos testes, ele é criado e verificado, tá? Então, aqui é como se você estivesse deixando tudo pronto para a próxima fase, que é a fase da mão na massa mesmo, que seria a execução do teste em si, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Etapa de execução do teste. Aqui, pessoal, nessa etapa é simplesmente rodar o teste, tá? Então, aqui é mão na massa mesmo, é onde a gente vai pegar os procedimentos que estão escritos no caso de teste, que foram organizados na fase de implementação do teste e vamos executar, tá? Então, a gente vai seguir aquele script, aquele passo a passo que está no caso de teste e vai executar isso no sistema, tá bom? Essa execução, gente, ela pode ser manual, mas ela também pode ser automatizada, tá? E qual é o objetivo da execução do teste? É comparar os resultados reais que eu tô olhando ali no sistema com os resultados esperados que estão contidos nos procedimentos de teste, né? Então, se houver alguma diferença entre esse resultado real com o esperado, eu vou fazer o registro das falhas encontradas, tá bom? E eu vou registrar também os resultados, independente desses resultados, se eles foram positivos, ou seja, o meu teste passou, ou se o meu teste foi negativo, ou seja, se ele falhou, tá? Aqui a gente também identifica as anomalias e as suas causas. Então, nesse momento aqui, todos os problemas, todas as diferenças que existem entre o que eu esperava e o resultado real, a gente vai registrar isso, tá?
e esse registro vai servir de análise para a equipe de desenvolvimento, para que eles possam fazer a correção, caso seja um defeito realmente, ou até mesmo uma alteração no sistema, porque às vezes não é um defeito, às vezes é uma melhoria, né? Às vezes é algo que não foi previsto e precisa ser ajustado no sistema, mas não é algo que estava escrito e que não foi desenvolvido, ou seja, nem escrito estava, tá bom? É importante que vocês entendam isso. Bom, pessoal, chegamos na etapa de conclusão dos testes, tá? Conclusão de teste, essa etapa ocorre nos marcos do projeto, né? Então, nesse momento, o ambiente de teste ele é encerrado, o material de teste útil ele é entregue aos interessados. Ocorre também a análise das atividades de testes, é feita a coleta de lições aprendidas, e é gerado também um relatório de conclusão. Ele é gerado e comunicado aos interessados do projeto, tá bom? Então, assim, normalmente, eu vou fazer uma entrega, então eu executo a fase de conclusão de teste para dar insumo para a equipe, né, em relação à qualidade daquilo que está sendo entregue, tá bom? Ela pode acontecer na entrega de cada pedaço do sistema, vamos dizer assim, e ela também pode acontecer ao final do projeto, tá? Aí, quando ela acontece no final do projeto, aí sim acontece, né, de encerrar o ambiente, de entregar todo o material e etc, tá bom? É importante que vocês entendam que ocorre nos marcos do projeto, ok? Nas entregas de sprint, nas entregas do projeto, no encerramento do projeto, tá? E sempre vai acontecer isso que a gente comentou aqui: coleta de lições aprendidas, análise das atividades de teste, geração do relatório de conclusão e comunicação às partes interessadas, ok? Bom, galera, é isso em relação ao processo de teste, tá? É importante que vocês entendam que, por mais que as atividades elas aconteçam algumas, né, como por exemplo, análise de teste, modelagem de teste, implementação do teste, execução do teste, essas atividades elas assim, no processo, elas acabam acontecendo uma em seguida da outra, mas não obrigatório que elas sejam sequenciais, tá bom? Elas podem acontecer em paralelo ou podem deixar de acontecer dependendo do tipo de processo que foi definido para aquele projeto. Ok, galerinha? É isso. Bons estudos e vamos que vamos!